Aí, segunda-feira eu vou ter médico, aí eu mando atestado para o senhor? Não, atestado não é comigo não. Atestado é uma divisão da universidade. Não recebo atestado. Aí se o O senhor professor não recebe atestado. justificar a falta, como é que faz? Não, nada comigo. Negócio de falta não é nada comigo. É com a divisão da universidade que manda eu justificar ou não. Pronto. Ó. Lá, silêncio. Então, sejam P1 e P2 planos paralelos e distintos. IS contido em P1, tá certo? Uma região com área conhecida, tá? Uma região com área conhecida. Então você tem aqui P1 e P2, dois planos paralelos, tá? P1 P1 e P2 e você tem aqui uma região aqui, uma região ômega e ômega contida em P2, uma região com área conhecida. Você conhece a área, tá? Região com área conhecida. Agora é o seguinte, dado P pertencente, dado P pertencente a ômega, seja PQ, tá? Dado P pertencente a ômega, divisão pertencente a ômega, seja PQ, o segmento seja TP, o segmento de reta PQ perpendicular ao plano P1, e se é perpendicular a P1, também é perpendicular a P2, porque P1 e P2 são paralelos, tá certo? Onde o Q pertence a P2. Então é o seguinte, dado um ponto P aqui, em ômega, você vai considerar o segmento de reta
PQ, tá? Segmento de reta PQ, perpendicular ao plano P1, onde Q pertence a P2. Então, o segmento de reta ligando P a um ponto de P2. Tá certo? O sólido S. O sólido S dado por isso aqui. Quem é S? É a união com P pertencente a ômega, a união com P pertencente a ômega, de todos os segmentos TPs, TP, P maiúsculo, TP, é o segmento de reta PQ, perpendicular a P1, onde Q pertence a P2. Então, quando você pega a união de todos esses segmentos, a união de todos os segmentos forma um sólido, tá certo? Forma um sólido S. Esse sólido S, dado por isso aqui, ele é denominado, ele é denominado cilindro reto de base ômega, a base é ômega, e altura H, onde H é a distância entre o quê? Entre P1 e P2. Tá? Então, e você tem o seguinte, tem-se quem é o volume desse sólido S? Porque esse sólido S está aqui, ó, desenhado aqui. Esse sólido S tem a base, a projeção da base aqui em cima. Então você tem o sólido S, tá certo? Que é o sólido. O vermelho você está vendo, o azul você não está. Esse é o meu sólido S. Ele é denominado cilindro reto. Cilindro reto. Cilindro reto de base ômega e altura H. Caso particular disso, o cilindro circular reto. Ou então um prisma reto. O que é um prisma reto? É um cilindro reto cuja base é um polígono. Um cilindro reto cuja base é um polígono é chamado de prisma reto. Tá certo? Cilindro é uma superfície regrada, nesse caso. Superfície regrada é um conjunto maior. Tá? É um conjunto maior. Porque esse é o cilindro reto, mas você pode ter o cilindro não reto. Não reto é se esses segmentos aqui, eles são todos oblíquos e paralelos. Tá? Aí você tem um cilindro não reto. Você tem o cilindro reto quando todos são perpendiculares aos planos da base. E quem é o volume de S? Volume de S, quem é? É a área da base, por definição, o volume de S, quem é? Quem é o volume de S? É a área da base, vezes o quê? A altura. Por isso, uma região com área conhecida. Tá? Uma região de preferência limitada, tá? Limitada com área conhecida. Então, isso é o cilindro reto. Prisma reto é o cilindro reto, onde a base é um polígono, tá? Mas toda figura obtida dessa forma é chamada de cilindro reto. Existe, a gente costuma chamar, né, comumente de cilindro, o que é um cilindro circular reto, tá? O que é o cilindro circular reto? É um cilindro desse tipo, onde a base é o quê? Um disco. Tá? Aí é o cilindro circular reto. Mas cilindro, um prisma reto é um cilindro reto. Tá certo? O prisma reto é um caso particular de cilindro reto. Tá bom?
Outra coisa que eu vou colocar para vocês aqui, tem a ver com o que eu vou explicar. Seguinte, você tem um plano euclidiano. O plano euclidiano é o plano R2. Por que é o plano R2? Porque num plano você coloca o quê? Dois eixos perpendiculares entre si, com uma unidade em cada um deles, de forma que o segmento unitário de um é o segmento unitário do outro, eles são congruentes. Os segmentos unitários dos dois são congruentes. Para valer a fórmula da distância, tá? E aí, quando você faz isso, a cada ponto do plano corresponde um único par de números reais e, reciprocamente, a cada par de números reais corresponde um único ponto do plano. Então, por isso é que o R2 é chamado de plano euclidiano. Tá? É o plano cartesiano. Tá? Mas nessas condições aqui. Você também tem o R3. O R3 é o espaço... Você tem o plano euclidiano, aí você tem plano euclidiano, aí você tem o espaço euclidiano. Espaço euclidiano por quê? Porque você tem o quê? Você agora tem 3 eixos perpendiculares entre si. Tá? X, Y e Z. Tá? Aqui são 2 eixos perpendiculares, aqui são 3 eixos perpendiculares entre si. E, de novo, se você escolhe a unidade em cada um desses, de modo que os segmentos unitários sejam congruentes 2 a 2, para valer a fórmula da distância, cada ponto do espaço, cada ponto P do espaço está associado a um único terno de números reais. X0 não. X0 está aqui. Aqui é o Y0. Tá? E aqui vai ter um quê? Um Z0. Tá? Então, cada ponto vai estar associado a um único terno de números reais. E, reciprocamente, cada terno de números reais vai estar associado a um único ponto do espaço. Plano não. Cada ponto do espaço está associado a um único terno de números reais. E, voltando, a cada terno de números reais está associado a um único ponto do espaço. Tá bom? Então, você tem a localização. Bem, e isso dá o espaço euclidiano. Outra coisa, dado x real, para o que eu vou falar aqui, dado x real, Px, índice x, denota o plano, o artigo definido, só tem o plano, índice x denota o plano perpendicular ao eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, tá certo? Esse eixo aqui, ao eixo das abscissas, e passando pelo ponto de coordenadas x, 0, 0. Tá? É claro que você tem sistema de coordenadas, né, no espaço, sistema de coordenadas no espaço, sistema de coordenadas no espaço. Cada ponto desse aqui, ele tem abscissa, um número x, ordenada 0, cota 0. Tá? X, 0, 0. E quem é Px? É o plano passando por esse ponto, perpendicular a esse eixo. Então, isso forma o plano Px. Entendido? Por que tudo isso? Pelo que eu vou definir agora, dando continuidade ao cálculo de volume de sólidos.
O primeiro método de volume de sólido de revolução é o método é o método do disco, né? O método da coroa. E você vê lá que o princípio é o seguinte: o volume do sólido é a área da seção transversal. Só que esse princípio, ele se aplica também a sólidos que não são de revolução. Tá? Isso não é particularidade dos sólidos de revolução. O volume do sólido é a área da seção transversal. Não. Tá certo? Mesmo que um sólido não seja de revolução, você pode calcular o seu volume como sendo a integral da área da seção transversal. Tá? Dentro de um esquema que eu vou colocar aqui. Seguinte, ó. Ó, suponha a seguinte situação. Seja S contida em R3, então eu já estou assumindo que meu espaço está munido de um sistema de coordenadas, tá? Então, seja S contida em R3, um sólido, e AB reais com A menor do que B, tais que o sólido S, intersecção com o plano πx, aquele plano que eu defini lá, isso é vazio, qualquer que seja o x não pertencente ao intervalo fechado AB, e o sólido S, intersecção com o plano πx, é vazio, isso aqui é vazio, e aqui é diferente de vazio, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB. Em outras palavras, um esboço disso aí. Disso aí é o seguinte: você tem o sólido S, aqui o sólido S, esse amendoinzão aqui, tá certo? Sólido. Então você tem um sólido S aqui, tá? E aqui você tem o eixo, que é o eixo das abscissas. Tá? No sistema euclidiano, né, euclidiano desse tipo, esse é o eixo das abscissas, é o eixo das ordenadas, esse é o eixo das cotas. Tá? Então, a situação é o seguinte: para esse sólido e para o eixo X acontece uma coisa. Você tem o A e você tem o B. Se o meu plano está aqui, esse plano não intersecta esse sólido. A intersecção é vazia. Se o plano está aqui, também não intersecta. Só há intersecção quando? Quando o x está aqui no meio. Tá certo? Então, o x aqui, você tem o quê? Intersecção. Esse aqui é o sólido πx, à luz do que eu expliquei lá. E quando eu faço πx intersecção, π índice x intersecção com S, eu obtenho o quê? Uma seção transversal. E a situação é essa: só tem essa seção transversal quando o x está entre A e B. Tá certo? Além disso, suponha que a seção transversal πx intersecção com S, porque esse aqui é o πx intersecção com S, é uma seção transversal, sabe? Relativa a esse eixo. Suponha que πx intersecção com S tenha a área conhecida, você sabe calcular a área, tenha área conhecida, e que a função
Agora eu vou apagar isso aqui. Tem área conhecida e que a função A de AB em R, dada por área de X igual a, dada por A de X igual a área de S intersecção com πx, área, né? Quando eu coloco um módulo, S intersecção πx é uma figura plana, seção transversal. Quando eu coloco um módulo é porque eu estou me referindo à sua área. Qualquer que seja x no intervalo fechado AB, supõe que essa função seja contínua. Ou seja, a área varia continuamente com x. A área da seção transversal varia continuamente com x. Nessas condições, dá para definir o volume do sólido S. Como? Seguinte, dada uma partição P igual a x0, xn, x0, x1, xn, do intervalo fechado AB, com coeficientes, só aceso aqui, tá? Com coeficientes C1, Cn, está numa partição P de AB com coeficiente C1, Cn, seja para cada I de 1 até N, seja para cada I de 1 até N, SI, o cilindro reto. Outra coisa que eu não falei, se você pega um cilindro reto, da maneira como eu defini, e olha para as suas seções transversais, tá certo? Relativa a uma direção perpendicular à sua base, todas essas seções transversais são congruentes, não são? Não são? Todas as seções transversais são congruentes. Então, um cilindro reto, todas as seções transversais são congruentes. Seções transversais relativas a uma direção perpendicular à sua base. Tá? Então, nesses termos, eu vou me expressar aqui. Seja SI, o cilindro reto, paralelo ao eixo das abscissas, paralelo ao eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, paralelo ao eixo das abscissas, com a altura H, com a altura ΔXi, desculpe, com a altura ΔXi, que para cada I eu vou ter um cilindro reto. Cilindro reto paralelo ao eixo das abscissas, com altura ΔXi, e seção, porque se eu tenho uma seção transversal, tá certo? Tá certo? E seção transversal em CI, correspondente ao ponto CI, relativa a este eixo, que é o eixo das abscissas, igual a πCI intersecção S. Vou fazer um desenho, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a relação. Então, um desenho para ver quem é esse sólido CI para cada I de 1 até N.
Ora,